Ora, viva, prezados irmãos, esse é o vosso e nosso programa Viva Cristo. Hoje nós estamos aqui no Centro Maranata ADP, Assembleia de Deus Pentecostal, no município de Ambuim, onde está a se celebrar, na verdade, a Páscoa em grande. Né? Tenho certeza que também na tua localidade está a se celebrar a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E para a nossa conversa, hoje nós traremos aqui no nosso set o nosso reverendo Domingos Jaime. Ele que vai fazer uma abordagem a respeito do tema que está sendo, na verdade, que está sendo cozinhado aqui no Centro Maranata, que é a Páscoa no contexto bíblico. Acompanhe então esta nossa conversa com o reverendo Domingos Jaime, o homem de Deus, o servo de Deus. A Páscoa no contexto bíblico e num período da tarde reservado somente para a turma de cooperadores e obreiros, onde nós, portanto, nos cingimos sobre o tema, o servo e a obediência. Ok, então procuramos enquadrar esse tema, portanto, aos cooperadores e obreiros, no sentido de que, assim como Jesus, portanto, foi obediente ao Pai até a morte, demonstrada, portanto, pelo seu sacrifício vivo no âmbito da Páscoa, também os cooperadores e servos de Deus devem ser obedientes a Deus por Jesus Cristo no seu chamado. Portanto, esta é a razão que nos faz estar aqui e com muita alegria termos, portanto, percorrido, portanto, neste tema ao longo destes dias até o dia de hoje. Pastor, muita palavra que poderá edificar a minha e a tua vida também. Páscoa, o que significa na vida da igreja atual? Ok, é só diferenciarmos de que nós não cumprimos nem realizamos a Páscoa de forma literal como era feito no passado, como foi ordenado por Deus a Moisés, lá a partir do Egito para o seu povo hebreu, que se encontrava no Egito, no contexto em que estavam escravizados ali, mas que Deus, como tinha um plano com o seu povo, era necessariamente, portanto, livrá-los das mãos e do poder, domínio do rei Faraó, no sentido de que eles saíssem do Egito para Canaã. Então, ali era preciso a morte de animais, a morte de um carneiro ou de um cabrito, mas hoje em dia, nós como cristãos, o Novo Testamento nos ensina por Jesus Cristo que nós já não celebramos, portanto, a Páscoa como no passado. Existe um povo no Médio Oriente que ainda celebra a Páscoa como no passado, que são os samaritanos. Mesmo os próprios judeus não praticam mais a Páscoa como no passado. E então, para hoje, ou seja, no Novo Testamento, Jesus veio e fez esta demonstração que aquele animal, aquela ovelha, aquele carneiro, aquele cabrito, que foi morto no passado lá no Egito e que foi uma contínua prática ao longo do deserto e mais adiante, portanto, em Jesus já não é necessário a morte de animais, porque Jesus tornou o substituto do animal, o animal que representava a nós, que representava o próprio Cristo. Então, Jesus hoje ele é a nossa Páscoa. Amém. Então, por ser a nossa Páscoa, portanto, já não precisamos que haja morte de animais. Amém. E fazê-lo do jeito em que era feito. Jesus já morreu por nós uma só vez, e então ele demonstrou isso quando ele realizou a última Páscoa com os seus discípulos, portanto, quando ele entrou na cidade de Jerusalém, na última semana, portanto, em que ia se realizar a Páscoa. Então, quando ele realiza a Santa Ceia com os seus discípulos, ele disse, portanto, com este pão, com o vinho, portanto, que é o cálice, portanto, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, portanto, que eles deveriam fazer isso, a igreja deveria fazer isso em representação de Jesus que morreu na cruz do Gólgota,
não é assim? Que veio morrer por nós, que veio para nos salvar, que veio para propiciar os nossos pecados, retirar os nossos pecados de uma vez para sempre. Então Jesus é a nossa Páscoa. Então hoje o sentido da Páscoa para nós os cristãos é fazemos-lo, celebramos-lo, tanto não obstante esta semana uma vez por ano, mas celebramos também todos os meses. Nós que somos cristãos e evangélicos fizemos uma vez por mês quando realizamos a Santa Ceia, onde está presente o pão e o cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus, verteu por nós para a nossa libertação, nossa reconciliação com Deus, nossa salvação e restauração da nossa esperança. Amém. Viva, viva, viva Jesus! Para enfatizar, o que é o Cordeiro? Olha, o Cordeiro, diz a Bíblia que quando João estava batizando no Rio Jordão, os seus discípulos, de repente ele viu um homem que descia para o rio e João, segundo a luz divina, olhando para Jesus, ele diz: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viva. E então, no passado, o Cordeiro, não é? Era um animal, era um animal de 1 ano, que aponta para a inocência. E então, Jesus também veio ao mundo como uma pessoa inocente, porque nele não havia pecado, ok? E o animal no passado não seria o animal com manchas, nem podia ser o animal defeituoso. E Jesus nele não havia mancha de pecados, Jesus nele não havia defeitos que pudessem se tornar o homem repreensível. E então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio, foi crucificado, foi sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio e então derramou seu sangue na cruz do Calvário e através do seu sangue ele nos perdoou, retirou os pecados de todos aqueles que confessam o seu nome, tornando-os tanto regenerados, santos, filhos de Deus, justificados, e agora nós somos chamados filhos de Deus, aguardando pela sua vinda nos últimos tempos. Amém, amém. Na verdade, amanhã haverá o grande encerramento, o encerramento desta toda a jornada, desse culto ao Senhor, desta celebração. Quais são as palavras que o nosso reverendo estará dirigindo para o povo do Kwanza Sul, ou mesmo do município do Amboim-Gabela, para que amanhã possam aparecer aqui em massa para celebrarmos este grande encerramento, a grande Páscoa ao Senhor? Portanto, para toda a comunidade do Amboim, para não dizer mesmo do Kwanza Sul, que estarão ouvindo esta mensagem por via rádio, rádio comunitária e também TV e Quintas do Refrigério. Amanhã nós, na verdade, não fugiremos do tema Páscoa. Nós vamos continuar, portanto, com sentimento, vamos continuar com expectativas, vamos continuar com a visão da Páscoa. Então, vamos passar para toda a comunidade, portanto, desta circunscrição territorial, para podermos, então, transmitir ao povo sobre, portanto, a esperança que a Páscoa nos traz. Isto é, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que amanhã é sábado, não é? Se fosse no domingo, nós falaríamos até da ressurreição, porque Jesus, após a morte, ele depois ao terceiro dia ressuscitou. Então a Páscoa venha depois a nos apresentar, portanto, um nível mais elevado, porque quando ele foi crucificado e sepultado, os inimigos de Cristo pensaram que Jesus tinha terminado a sua missão, que estavam livres dele e então não haveria mais nada, tudo estaria no silêncio. Mas quando menos os discípulos esperavam, os seus inimigos esperavam, ao terceiro dia ressuscitou. Então a Páscoa é esperança, a Páscoa é restauração, a Páscoa é renovação, a Páscoa traz-nos muita coisa para nós que somos os homens e principalmente para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então a nossa mensagem que nós trouxemos é que fiquemos atentos com a única mensagem que transforma vidas, a única mensagem que reconcilia os homens com Deus e entre homens. Portanto, só podemos encontrá-la na palavra de Deus, que é a mensagem
da cruz, não a mensagem dos homens, porque a mensagem dos homens, ela se corrompe, mas a mensagem da cruz, ela é eterna e renova-se cada dia. Portanto, bem-aja toda a comunidade cristã e não só aqui no Kwanza Sul. Que Deus vos abençoe. Amém, 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 amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Nós estamos arrepiados por palavras que foram proferidas aqui pelo nosso doutor reverendo Domingos Jaime. Olha, fica ligado à nossa página do Facebook Quintas do Refrigério, a partir também do TikTok Quintas do Refrigério FRTV, e também estamos no canal do YouTube Quintas do Refrigério FRTV. Amanhã é o grande encerramento. Fique ligado mesmo, partilhe com mais irmãos para que possam ser também abençoados com essas palavras poderosas que estão sendo soadas aqui. Até já.